Paz de Cristo, irmãos. Vamos honrar a Deus com a nossa fé, por meio da sua palavra. Vamos meditar na mesma e acreditar que o nosso Cristo está de braços abertos para nos receber e a todos quantos achegar-se a Ele. Ele nos deu a sua vida depois de 2 dias, como diz o profeta Oséias, e é isso que nós estamos meditando. Nós vamos meditar uma vez mais no livro, ou no Evangelho de São Marcos. Eu estou lendo o Evangelho de São Marcos, e nos vídeos anteriores eu li os Evangelho de Mateus. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz que não pode ser provado, confirmado qualquer testamento ou qualquer revelação dentro da palavra se não houver 2 ou mais testemunhas. É preciso que seja dito e que haja confirmação. Então, os evangelhos confirmam todos a mesma coisa sobre a morte de Cristo, sobre os seus feitos, sobre o que Pilatos fez para que ele fosse crucificado e com que o povo também fizeram para ele ser crucificado. Veio para isso. Tinha que ser crucificado. Tinha que ser morto e ser ressuscitado, como de fato aconteceu. Antes eu quero que você se inscreva aí no canal e nos ajuda. Deixa aí o seu comentário e compartilhe conosco. Nós precisamos continuar fazendo esse trabalho. No capítulo então de Marcos, o 15, e no versículo de número 11, diz a Bíblia: mas os principais sacerdotes incitaram a multidão, no sentido de que Pilatos soltasse, de preferência, a Barrabás. Então, o que ele diz aqui? Está dizendo aqui, vamos fazer com que o povo insista com que Pilatos não solte a Jesus. Que o povo peça para Pilatos soltar Barrabás e Jesus seja crucificado. Isso foi a intenção do povo. Por quê? Porque os anciões, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, eles persuadiram o povo. Porque eles sabiam que o que eles estavam fazendo contra Jesus era por inveja, como está escrito. O Deus deles não tinha a mesma autoridade, o mesmo poder e a mesma grandeza de Cristo para fazer os milagres com que ele fez. Se encheram de inveja. O Cristo que eles esperavam era um e o que veio foi outro. Então, para eles não era lucro, não era bom, não dava resultado, não tirava proveito nenhum ficar com esse Cristo. Então, o Cristo que eles queriam era um Cristo que promovesse a eles tudo o que eles desejassem, sem nenhuma cobrança no que diz respeito contravenção à lei, transgressão da palavra de Deus, desobediência ao seu Cristo, ao seu Deus. Eles, tudo o que faziam, quebravam os mandamentos do Senhor e se enriquecia, achava que adorava o Deus de Israel, mas na verdade adorava a eles mesmos e aos seus próprios deuses e não a Deus Salvador. Então queria um Cristo amigável. Cristo era amigável e amigo de todos nós, mas se não somos obedientes a Cristo, não tem como Ele trabalhar para o nosso bem. Trabalha o dia todo, Ele disse na sua palavra. Meu Pai trabalha o dia todo, Ele com certeza trabalha em todo o tempo. Só que
para que os benefícios do trabalho dele se cheguem a nós, precisamos trabalhar em nome dele e pela fé. Senão, não vamos conquistar nada. E os escribas e fariseus aqui encontraram rejeição no que eles queriam fazer e que Cristo não estava concordando. Porque Cristo, meus amados, não veio aqui para promover uma guerra violenta. Cristo não veio aqui para apoiar o derramamento de sangue. Cristo não veio aqui para colocar o pai contra o filho contra o pai, a nora contra a sua sogra contra a sua nora. Mas, irmãos, está escrito isso, que ele veio trazer espada, separar isso. Mas separando isso, no que diz respeito ao pecado, meu querido, não que diz respeito à vida humana, nada disso. Quando eu abraço a fé em Cristo Jesus e os da minha casa não estão de acordo, se tornam meus inimigos. Essa foi a inimizade que Jesus colocou entre uns e outros na família. Por quê? E essa era a inimizade que estava entre eles e Cristo. Porque eles queriam o Deus deles, que eles idealizaram para eles e criaram para eles. Não Cristo que veio diferente dos ensinamentos deles, da doutrina deles, da vontade deles. Então, quando eu recebo essa fé em Cristo Jesus, eu quero esse Cristo para a minha vida, quando eu nasço de novo, eu sou uma nova criatura, me arrependi dos meus pecados, confessei e abandonei, então a tendência é que as pessoas por fora, que não estão servindo o mesmo Deus que eu, eles vão ficar contra mim. Não para a violência que Jesus diz, mas para reconhecimento de um Deus soberano e diferente de todos os demais, sendo Ele Senhor de tudo e de todos. Então Cristo não veio aqui para liderar uma guerra violenta, Cristo não veio aqui para derramar sangue, ou seja, apoiar um derramamento de sangue inocente e de pecadores. Não, Cristo veio para abolir isso. Ele veio aqui para guerrear contra a tirania do pecado, contra o engano e contra a mentira. E fez com muita propriedade, muito amor, e venceu. E nos deu o direito de sermos vencedores. Para isso, precisamos apegar a essa fé, mas tendo cuidado com o engano que aqui está. Com o engano que tem aqui. Eu não consigo enganar ninguém. Por quê? Porque sou pequeno, sou apenas uma voz que clama aqui no deserto. Então as pessoas ouvem a palavra de Deus, como pessoas falam para mim, você vai continuar pregando o evangelho assim? O povo não vai te ouvir. Eu não estou aqui para agradar ninguém, queridos. O primeiro que eu tenho que me desagradar aqui sou eu mesmo. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Estou aqui para fazer a vontade daquele que me enviou, que é Jesus de Nazaré. Se você quiser ouvir, amém. Se você não quiser ouvir, você é livre, meu amado. Você ouve o que você quiser. Mas eu prego para glorificar a Deus. Eu ensino para glorificar a Deus e não para exaltar a mim mesmo. Eu não preciso fazer da palavra de Deus a minha própria vontade para agradar as pessoas, para agradar o outro. Eu preciso fazer da palavra de Deus o passaporte para a vida de todo aquele que quer ser salvo. E se não ensinar como nela está escrito, para que a pessoa se arrependa e se achegue a Cristo por fé e amor e na verdade, a pessoa vai perecer. Não adianta a gente se iludir. Vai uma multidão para o céu? Vai uma multidão para o céu, sim. Não adianta a gente achar que não tem problema, determinadas coisas, que é só falácia das pessoas, é só falsas doutrinas das pessoas, que os ensinadores ficam ensinando duramente para que as pessoas fogem da igreja. Só foge da igreja porque é pecador e não quer obedecer à fé, querido. Mas a palavra de Deus não pode ser mudada. Eu tenho que pregar como nela está escrita e como ela é. Não adianta mudar. Eu não vou mudar, não posso mudar.
Eu não vou ser cúmplice do pecado dos outros. Já estou sendo cúmplice do meu. Como é que eu vou querer ser cúmplice do pecado dos outros se não ensinar conforme a verdade? Posso dizer que alguém está salvo se a Bíblia não está dando salvação para ele? Você também vai me pregando aqui, você não sabe quem eu sou. Você me conhece aqui através do vídeo e graças a Deus meu testemunho aí fora, graças a Deus, Deus tem acolhido, mas você não sabe por onde eu ando, querido. Você não sabe o que eu faço no meu dia a dia. Por isso é que eu tenho que pregar a palavra como ela está escrita, como ela é, porque a minha vida não salva a tua vida. Ela pode ser um bom testemunho, você pode se espelhar em alguma coisa, mas o que você precisa fazer é se espelhar naquilo que a Bíblia diz. Eu estou pregando para que você seja salvo. Dói? Se doer, paciência. Muito mais em mim. É difícil? Paciência, muito mais para mim, que sou pregador. Então, eu não posso fugir daquilo que está escrito aqui. Não tem jeito, não tem saída. Então, eles iludiram o povo, e o povo gritava. Versículo 12 diz: Pilatos perguntou-lhes: Que farei, pois, com este a quem chamais rei dos judeus? Gritaram eles: Crucifica-o. Mas Pilatos lhes perguntou: Por quê? Que crime cometeu ele? Mas eles gritavam cada vez mais: Crucifica-o. Querendo Pilato, ou melhor, querendo satisfazer a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, tendo mandado açoitar Jesus. Entregou-o para ser crucificado. Então vejam aqui, eu não posso dar salvação, dizer que um homem desse está salvo. Eu não posso dizer que a multidão estava salva, porque a multidão aqui, esse povo aqui que acompanhavam a Jesus e que viu Jesus fazer sinais, prodígios e maravilhas, se eles não se arrependessem, no capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 37, no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, versículo 19, se eles não confessassem o pecado que eles cometeu crucificando a Jesus, contribuindo com os líderes daquela época para que Jesus fosse crucificado, se eles não se arrependessem, não teria salvação. Não teria salvação. Salvação, queridos, não é só ir para a igreja. Você deve ir para a igreja porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas a salvação está muito além do que nós estamos pensando. Vai todo mundo para o céu, irmão. Você está enganado, meu querido. Não entra por esse princípio. Céu não é lugar de brinquedo. Ir para o céu é para heróis. Conhece os heróis da fé? Jesus disse que quem quiser entrar no reino tem que se apoderar dele pela força. E a força é combatendo contra a carne, contra o pecado. Não pense que vai não, tá? Mas o ladrão da cruz está salvo. É? E você é o ladrão da cruz? Nós veremos. Então, ele está dizendo aqui, Pilatos querendo satisfazer não a Cristo, não a ele mesmo, querendo satisfazer a multidão que pedia crucifica, crucifica, ele fez isso. Versículo 16. Os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e reuniram todo o destacamento, vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinho, puseram na sua cabeça e começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Feriram-lhes a cabeça com cânico, cuspiram nele e, pondo-se de joelho, adoraram. Olha o que eles faziam. Até adoraram a Jesus. Caíam com o rosto em terra. Para quê? Para provocar a Jesus.
E Satanás olhando com certeza, esperando que Jesus fugisse daquelas humilhações, daqueles insultos, daquelas provocações, daquelas perseguições, que Jesus não resistisse àquilo e pedisse para que ele tirasse da cruz, que ele não queria morrer. Satanás e seus demônios, as regiões celestiais naquela hora estavam prontas, ouvindo tudo e vendo tudo a fim de ver o desfecho de tudo, se era Jesus murmurando, se era Jesus blasfemando, né? Se era Jesus negando e fugindo da morte, porque daí Satanás estava com tudo na mão. Se isso tivesse acontecido, Satanás então edificava o seu reino na terra de maneira soberana, e aí nós iríamos ter essa guerra, o filho e o querubim, que é Satanás, contra o Pai e o Espírito. Então, era essa a guerra que teria se Jesus tivesse murmurado. Então, a intenção de Satanás era essa, que ele murmurasse, mas a intenção dos homens não era isso. A intenção dos homens naquela época era que Jesus pecasse. A intenção de Jesus, deles, era que Jesus fosse crucificado, morto. Essa era a intenção de Pilatos, essa era a intenção de todos aqueles que não concordavam com os feitos de Jesus, com o que Jesus fazia. Não concordavam porque Jesus não fazia a vontade deles, Jesus não andava conforme o queria deles, e Jesus não contribuía com a transgressão deles, de jeito nenhum. Você se lembra da entrada dele no templo, quando ele chegou lá, que encontrou os cambistas e os vendedores de pombos e todas as pessoas que comercializavam dentro do templo. Isso causou revolta a toda a corte judaica daquela época, a todos os líderes, e a Pilatos, que era governador da Judéia, sendo ele romano. Então, a intenção deles era essa, crucificar, como de fato fez. As regiões celestiais esperavam isso, Satanás e seus demônios esperavam isso. Mas a triste surpresa de Satanás, a triste notícia que Satanás teve, foi na cruz. Quando Jesus abre os seus braços na cruz para abraçar a humanidade, e que os soldados, os carrascos, o cravaram de pregos, de cravos nas suas mãos e nos seus pés. Jesus ali, ele brada, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Naquela hora, o véu do templo rasga-se de alto a baixo. Os muros caem, ou seja, toda a separação que havia entre o homem e Deus, que impedia o homem de se chegar a Deus, não havia mais. Acabava ali naquele brado de Cristo. Ele diz ao Pai: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Quando Satanás vê isso, e ouvem isso seus demônios das regiões celestiais. Tem gente que pensa que Satanás está lá embaixo da terra. Satanás nunca entrou embaixo dessa terra, e Satanás nunca irá pisar nela, nem seus demônios. Ele só pisa nela através do homem. Quando ele possui o homem, quando eles possuem, então aí pisa na terra através dos pés dos homens. Mas eles mesmos nunca pisaram e nunca vai pisar. Existem pessoas aí que têm revelações, visões. De tempo atrás aí eu vi uma pessoa dando revelação que ele morreu, que ele foi levado ao inferno, lá embaixo da terra, um buracão lá embaixo da terra, passou por um portão, mais outro portão, de repente chegou lá, viu aquele homem de preto sentado numa cadeirona, várias e várias revelações do tipo assim. E lá estava Satanás. Ele olhava do lado, via as pombagiras com aquelas unhonas,
as bocas cheias de batom e vestidos de vermelho, e ele olhando e aquelas pombageiras afligindo as pessoas que estavam do lado delas, que eram as mulheres que usavam vermelho, que usavam batom. Irmãos, eu nunca vi tanta perturbação. Tanta perturbação. Meu Deus. Irmão, então não tem problema, não tem inferno, não tem nada. Não há nenhum inferno embaixo da terra, no que diz respeito ao sofrimento, aonde Satanás está. Satanás está nas regiões celestiais, agindo e comandando este mundo. Jesus diz: eis aí o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim, não tem nenhuma amizade comigo. Vou esmagá-lo, vou vencê-lo e deixar a porta aberta para que todos vocês o vençam. Então, não existe um inferno embaixo da terra, não. A palavra inferno aí que vem do Sheol, do Tártaro, que quer dizer buraco cavado na terra, onde se sepultam os mortos. Inferno, todos nós vamos, a não ser que sejamos como o Enoque ou Elias, que sejamos arrebatados, ou melhor, transformado de um corpo abatido para um corpo glorioso, e assim nós não entraremos, não veremos a sepultura, porque esse inferno na Bíblia se refere à sepultura. Agora, quando Jesus passa diante do lixão lá de Jerusalém, que ele vê ali o fogo queimando, isso está lá em Marcos capítulo de número 9, nós falaremos futuramente, ele vê aquele fogo ali queimando e as pessoas oferecendo os seus tofetes ali a Moloque, as suas crianças jogadas no fogo, um ritual macabro, maligno, para oferecer às entidades negativas, o mal, e aos ídolos. Então Jesus fala ali sobre isso, sobre esse inferno. E o inferno que Jesus está falando ali nada mais é do que tribulação, dores, aflições, lutas e sofrimentos. Você quer mais inferno do que a humanidade está vivendo agora? Se vocês quiserem, então busque. Eu não quero. Irei para uma sepultura, que é o inferno, biblicamente falando, onde meu Cristo foi, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Eu irei para lá, mas eu quero ir para lá salvo, como foi Pedro, João, Tiago e todos os apóstolos e todos os demais que estão salvos com ele. E os outros também foram para o mesmo lugar, só que um grupo que se arrependeu vai salvo, e os que não se arrependeram vai condenado. No dia que Cristo voltar, arrebata os seus, levanta os seus, ressuscita os seus, como foi aqui no dia que ele ressuscitou, que eram os anciões, levam com ele para a glória, e os demais descem para a superfície para ser queimado no lago do fogo depois de um milênio, onde a igreja haverá de passar com Cristo na eternidade, ou seja, haverá de passar com Cristo lá na Nova Jerusalém, passando o milênio lá, e começa a eternidade aqui no novo céu e na nova terra. Acabou toda a contagem de dias, anos, meses, não haverá mais. Por quê? Porque aquilo que é eterno não necessita de contagem de relógio, de calendário. Não é eterno, é direto, não é? O Cordeiro nos iluminará e nós veremos sobre isso futuramente. Mas então, quando Jesus brada na cruz, Satanás, que não está numa sepultura, que não está num buraco embaixo da terra, está lá em cima com seus demônios, ouve esse brado. E para a tristeza dele, o brado era esse: está consumado. Ou seja, Gênesis 3, a tua cabeça, Satanás, foi esmagada pelo leão da tribo de Judá, Jesus de Nazaré. Mas eu também esmaguei. Não, senhores, querido, não, senhores. Jesus morreu para fazer isso. Você já morreu para fazer isso? Não quero morrer agora. Eu não estou te falando de morte física, meu amado. Estou te falando de morrer para as coisas desse mundo. Estou te falando de morrer para as coisas espirituais que não pertencem a Deus, para as obras infrutíferas das trevas. Essa é a morte que eu estou dizendo. Nós temos que morrer em vida para as coisas desse mundo. Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
e a vida que agora vivo na fé, vivo também no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Essa é a nossa morte, a morte para o pecado. Olhando para a cruz de Cristo, capítulo 6 de Romanos, Paulo diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como nós viveremos ainda nele? Então, a nossa morte, baseada na morte de Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados. Se tu não morrer pelo pecado, para as coisas desse mundo, para todas as ilusões, vaidade desse mundo, tu não está salvo. Irmão, mas lá no inferno eu vi a pombagira, eu vi isso, eu vi aquilo. Para de besteira, irmãos. Ninguém viu nada. Nada. Os demônios estão aí nas regiões celestiais, agindo. Irmão, mas então não pode usar vermelho. Para de besteira. O que você não pode fazer é provocar a lascívia. O que o homem e a mulher não pode fazer na igreja é provocar a lascívia. Se tu usa uma coisa exageradamente, provocando a lascívia, você vai vestir uma mini saia sendo crente, você vai entrar na igreja com um biguinho de fora sendo crente, você está provocando a lascívia, você vai para o inferno, minha querida, vai se arrepender. Seja nova criatura, nasce de novo. Essa é a realidade. Jesus está preocupado com cor de roupa, né? Então a mulher coloca aí um batonzão vermelho para chamar a atenção, vai provocar lascívia. Se comportem. Coloca uma coisa decente que não chama a atenção de ninguém. Isso é uma normalidade. Mas desse assunto nós falaremos no futuro. O que interessa aqui para nós é que Cristo bradou na cruz, rasgou o véu do templo. Você está livre para servir a Deus. Não tenha medo do inferno, queridos. O inferno existe. E o que ele é? Sofrimento. Está aí. Infernos para todo lado. A dor e sofrimento para todo lado. Você quer mais inferno do que esse exemplo que eu vou te dar agora? Eu vejo mulheres, mães, que vê suas filhas, moças formosas, bonitas, 16, 17 anos. Mãe, estou indo encontrar com fulano, namorado. A mãe nem sabe o que passa pela cabeça deles, o que aconteceu. Espera por 2 dias, não chega, espera o 3º dia, daqui a pouco manda as autoridades atrás. Chega lá e encontra um pedaço dentro de um saco, dentro de uma mala, dentro de outro lugar. Você quer mais inferno do que isso, queridos? Se tu quiser um inferno maior do que isso, o teu Deus é bem carrasco mesmo. O meu não diz isso. Esse Cristo aqui passou por esse inferno para te dar vida. Não existe um outro inferno lá embaixo onde você vai torrar no fogo e vai ser arranhado de unha pelas pombagiras. São, perturbações. Precisa cuidar espiritualmente e tirar essas coisas da cabeça, limpar a mente. E quando receber de Cristo alguma revelação, seja revelação divina, para a glória dele, né? Então, diz aqui, havendo escarnecido, no versículo de número 20, despiram-lhes, havendo escarnecido, despiram-lhes a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então o levaram para fora a fim de o crucificar. A crucificação. Obrigaram a um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, o qual por ali passava, vindo do campo, a quem constrangisse a carregar a cruz. Levaram a Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhes ofereceram vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então levaram Jesus para lá. Era o costume deles, crucificavam e levavam para esse lugar, o Gólgota, o lugar da caveira, né? Onde a pessoa ficava ali crucificada, segundo os historiadores,
até que não tivesse mais nenhuma carne em seu corpo. As aves dos céus, as aves de rapina, viessem e comessem tudo. Só ficava ali os ossos, a ossada deles. Então pegava os ossos, depois os sepultava. Ou colocava em um lugar, ou cremava, não sei, coisa desse tipo. Não posso dar detalhes sobre o que fazia. O que está escrito aqui é que era isso que era feito com aqueles que eram crucificados. Por isso chamava lugar da caveira. Satanás, que não é bobo nem nada, elegeu os seus demônios e os seus espíritos imundos, que contribuía com a destruição e contribui até hoje, como por exemplo os Exus. Falo isso com conhecimento, porque passei por lá. Então tinha lá enxucaveiras e outros, e tem outros aí. Dizeres que alguns é da linha da direita, outros da linha da esquerda. Nós falaremos sobre isso para dar detalhe e não ficar nas minhas palavras. Mas diz que aqui eles agiam, e por isso era chamado lugar da caveira. Mas o que aconteceu com Cristo? Então lhes ofereceram vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. E o crucificaram, repartindo entre si as vestes dele, lançaram sorte para ver o que cada um levaria. Era a hora terceira, quando crucificaram. Isso aqui, a hora terceira. Qual é a hora terceira, queridos? A hora terceira aqui é 9 da manhã. O dia começa para Cristo quando o sol aparece por volta das 6 horas da manhã. Mudou isso, né? Mudou isso. Nós veremos as mudanças de calendários. Tem muita gente falando sobre isso. Graças a Deus por isso, nós falaremos também. Mudaram os calendários. Então, no que diz respeito ao dia, hoje não existe mais noite no calendário que está por aí, porque são 24 horas do dia. Mas isso não é verdade. O ano é contado de 365 dias. E quantas noites tem no dia? Óbvio, 350 noites, não? Isso está lá em Daniel, e nós veremos isso. Então, para os dias de hoje, para o calendário de hoje, o calendário gregoriano, não existe hoje o dia. Tem muitos calendários, viu? Que precisa ser estudado com carinho, com cuidado. Não existe um dia como sendo 12 horas no dia. Todos os dias, para todos, agora é 24 horas. O comércio fez isso. No passado, os dias eram contados como 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Mas entrou o comércio. Foi isso que eles não concordaram com Jesus. Era isso que eles não queriam. Mas mesmo assim vieram a fazer essas coisas, mudando o calendário. Então, o que era para ser passou a ser domingo, em homenagem a uma pessoa. Nós veremos isso. E segunda-feira passou aqui, o segundo dia passou a ser o quê? Segunda-feira, a palavra feira vem do comércio. Significa comércio, dia de comercializar. Todos os dias, dia de comercializar. Naquela época comercializava também do mesmo jeito, mas os dias eram contados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Findava a semana e começava tudo de novo. Então, quando se fala aqui a terceira hora do dia, está falando de 9 horas da manhã de sexta-feira. 9 horas da manhã de sexta-feira, né? Porque a sexta-feira começa no pôr do sol da quinta-feira, tá? Como assim? Todo dia tem uma noite anterior. Para o nosso calendário de hoje, a noite começa à meia-noite, o dia começa depois da meia-noite, né? Uma da madrugada e da madrugada do domingo, da madrugada do sábado, da madrugada, certo? Exatamente isso. Mas a noite que
antecede, ela começa após o pôr do sol. O sol se pôs aqui na sexta-feira, nós estamos vendo aqui, a hora que Jesus foi pego, foi crucificado, a terceira hora do dia, que era às 9 da manhã de sexta-feira. Por quê? Olha aqui, obrigaram, mais para frente aqui no versículo de número 22, levaram a Jesus ao lugar chamado Gólgota, no versículo 24, e o crucificaram, repartindo entre si as suas vestes, lançaram o sorte. Versículo 25, era a hora terceira, quando o crucificaram. Por cima dele estava escrito a sua acusação: o rei dos judeus. É isso aqui que diz o povo que Pilato foi salvo. Crucificaram com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriram-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que passavam, blasfemavam dele, menearam as cabeças e tal. Vou pular um pouquinho. No versículo 32. O que eles diziam aqui: desça da cruz, para que acredita mentir, tal. Versículo 33. Chegado a hora sexta. Agora, vem a hora sexta. Qual é a hora sexta? Meio-dia. A hora sexta aqui, meio-dia. Chegaram a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E a hora nona, exclamou Jesus com alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Então vejam aqui, a hora nona. Que hora nona é essa, queridos? O que seria hoje? 15 horas. Seria 3 horas da tarde. Seria a hora nona. Das 6 até as 9, 3. Da 9 ao meio-dia, a sexta. E da meio-dia até as 3. O que seria a tarde, às 9 horas. E quando chegasse às 18 horas, que nós contamos hoje como 18 horas, porque o dia hoje passou a ter 24 horas, que na verdade só tem 12, porque dia é luz, querido, trevas é noite, está separada em Cristo Jesus. Então antes chegava às 18 horas, aí então fechava o dia. E aí ele diz aqui: e a hora nona, exclamou Jesus com alta voz. Veja que às 3 da tarde da sexta-feira, ele ainda não estava morto. Vamos ver aqui, no versículo 35. Alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: vede, chama por Elias. Um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um cano, deu-lhes de beber, dizendo: deixa, vejamos se Elias vem tirá-lo. Dando Jesus expirou. Aí está o brado e aí está a nossa conquista, a nossa vitória em Cristo Jesus. O véu do templo rasgou-se de alto a baixo. E quando o centurião que estavam em frente dele ouviram o seu brado e viu com expirar, disse: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam olhando de longe, entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Na Galileia estavam mulheres que tinham seguido e servido, e estavam ali também muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém. Versículo 42. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Queridos, era o dia da preparação, a véspera do sábado.
Jesus foi entregue às 9 da manhã crucificado. Até a hora nona, trevas. Até a sexta hora, trevas. Até a hora nona, ele estava na cruz, morrendo e crucificado e morto. Isto do dia da preparação. Que preparação é essa? O dia do sábado. O costume deles de não trabalhar no sábado, como é de fato o mandamento até hoje. Então, não deixava ninguém na cruz ali. Levavam aqueles soldados que eram mais carrascos, eles tiravam da cruz e não deixavam ali, para não servir de escândalo. E no caso de Jesus aqui, eles levaram ele para ser crucificado, ou melhor, para ser sepultado. Você viu que José de Arimateia pediu seu corpo. Então, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio que também esperava o reino de Deus, foi ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos se maravilhava de que já estivesse morto. Chamando o centurião, perguntou-lhe se havia muito que tinha morrido. Tendo-se certificado pelo centurião que assim sucedera, deu o corpo a José. Então José comprou um lençol fino, tirou o corpo da cruz, envolveu-o nele e o depositou em um sepulcro, lavrando numa rocha. A seguir, rolou uma pedra para a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, viram onde o puseram. Então veja que aqui só um foi levado para o sepulcro, só Jesus de Nazaré. Os dois assaltantes ficaram na cruz. Lá em João, você vai ver que o costume deles era quebrar as pernas quando dava a hora de saber se estava morto ou não. Se não tivesse morto, quebravam as pernas, para que ele não viesse fugir da cruz, porque ia ficar lá na cruz. Mas se já estivesse morto, eles não faziam isso. Então, vendo Jesus já morto, tirou da cruz e o levou. Então, a sexta hora, ou melhor, o dia da preparação, isso aqui, Deus na sexta-feira, terceira hora, das 7 até das 6 às 9, sexta hora, das 9 até meio-dia, nona hora, que fecha 9 horas, do meio-dia até as 3, e 12 horas, que vai das 6 da manhã até as 18 horas do mesmo dia. E aí começa a noite do sábado. Começa a noite do sábado. A noite do sábado começa no pôr do sol da sexta-feira. Então Jesus foi procurado para ser morto na quinta-feira e só foi ser morto na sexta-feira, entregue para ser crucificado na sexta-feira pela manhã. Às 9 da manhã o crucificaram, como está escrito aqui. Cumprindo-se o que diz o profeta: depois de 2 dias, ele nos daria a vida, e a profecia se cumpriu. Portanto, meus queridos, não entre pela cabeça das pessoas, não ande por elas, se arrependam dos falsos ensinos e sigam a verdade, sigam a fé, siga o Evangelho em Cristo Jesus, em espírito e em verdade. Esse é o desejo de Deus para as nossas almas. Esse é o que Cristo espera de nós, e é isso que eu desejo para você, e é essa a minha pregação. Que Deus te abençoe e que você possa tirar bastante proveito dessa bendita revelação da palavra de Deus. Ora comigo nesse momento. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado por tudo, Jesus. Obrigado pelo privilégio de falar de um Deus tão sublime, soberano, grandioso, poderoso, e que nunca mudou e nem vai mudar. Mas nas igrejas hoje é apenas um comércio. Nós vemos aí, Pai, o teu nome como está na boca deles,
Mas na minha boca, Pai, por ser o menor entre todos e o menos favorecido, eu jamais vou mudar. Quero falar como Tu me deu a Tua palavra. Porque se eu Te amo, eu preciso mostrar ao mundo, pois João disse, o Teu apóstolo, se não ama o irmão a quem está do seu lado, que vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Por isso que eu prego assim, Senhor, para que todos vejam, todos saibam que só Tu é Deus, que só Tu és Senhor. Jesus, obrigado por aquele brado gostoso, maravilhoso, que Tu deu na cruz, embora para Ti dor, sofrimento e angústia. O Senhor sabia que eu não ia aguentar suportar aquilo, sem murmurar, sem blasfemar. Por isso o Senhor foi lá por mim. E é isso que a humanidade precisa saber, Jesus, que o Senhor fez isso por todos nós. Mas eles querem um Cristo diferente. Mas o Senhor haverá de abrir os olhos deles, para que eles se abracem a fé e a verdade, principalmente quando vês que está chegando todo o fim da humanidade, o fim de todo ser na terra, o fim da humanidade. Senhor Deus, a Tua palavra é muito maravilhosa. Como é gostoso ouvir a Tua palavra. Como é maravilhoso se alimentar dessa Tua bendita palavra. Como eu gosto, como eu quero, como eu vou distribuir, como Tu me deu. Abençoa os que já escreveram, que nos escreveram. Se eles quisessem escrever, ajuda eles, Pai, dá vitória, dá livramento. Eu quero é Te glorificar. Eu quero dar a eles o que eu recebi de graça do Senhor, essa bendita palavra para a salvação. Obrigado, Jesus, pelos Teus livramentos, pelo Teu perdão. Que Tu venha dar aos meus irmãos em toda a terra uma semana de paz e de alegria. A todos aqueles, Senhor amado, que não conhecem o Teu Evangelho, que venha conhecer a Ti como o único Deus, soberano e Salvador. Nós Te glorificamos e Te exaltamos, em nome de Jesus Cristo Redentor, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe você, meu querido irmão, e que Deus te dê a paz, e que você lute como guerreiro pela fé, pela vitória e pelo reino dos céus, entendendo que para lá só entra com poder e força, senão não vai. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.